Nós estamos nas quartas-feiras na escola do discípulo e começamos a partir da quarta-feira passada a trabalharmos sobre a alma do discípulo. Na quarta-feira passada nós vemos como lidar com o problema do coração. E hoje nós vamos ver o que fazer quando a ansiedade toma conta. E o texto que nós vamos refletir é o de Mateus capítulo 6, versículos 25 a 34. Diz assim a palavra de Deus: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiem, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem, contudo eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo, o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou até o que vamos vestir, pois os pagãos é quem corre atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Vamos orar mais uma vez? Santo Espírito de Deus, nós clamamos o teu auxílio e rogamos a tua ajuda para entendermos esse texto que está diante de nós. Precisamos que o Senhor nos ilumine essas letras para que elas saltem aos nossos olhos e entre com suas verdades dentro do nosso coração. Nós precisamos de discernimento da tua parte, nós precisamos de iluminação da tua parte, nós precisamos entender para sairmos daqui nessa noite alimentados pela tua palavra em nome de Jesus. Amém. O que fazer quando a ansiedade toma conta? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? O que fazer quando a ansiedade toma conta? E esse texto de Jesus aqui, Mateus capítulo 6, versículos 25 a 34, nós precisamos entender que antes de entrarmos nele, ele está inserido num contexto maior. Mateus capítulo 5, 6 e 7 se retrata daquilo que nós chamamos do maior sermão de Jesus, o Sermão do Monte ou o Sermão da Montanha. No Sermão do Monte, Jesus está falando sobre uma série de coisas, ele está instituindo a constituição do reino de Deus, ele está mostrando como que um súdito do reino deveria se comportar, e do capítulo 5 ao capítulo 7 é todo o discurso que Jesus dá em cima da montanha, que ficou popularmente conhecido como Sermão do Monte. Dos versículos 25 aos versículos 34, você fique com a sua Bíblia aberta aí, por gentileza. Nós vamos perceber que Jesus começa com a seguinte palavra: portanto eu lhes digo. Essa palavra portanto aqui, ela dá uma ideia de que há alguma coisa antes. Jesus está concluindo o que ele está elaborando anteriormente. Então é como se alguém tivesse assim, olha, essa igreja está aberta, portanto vocês já podem vir para ela. O portanto, o então, o concluindo, por causa disso, leva-nos a entender o que Jesus quer concluir dos versos 25 ao 34. Então não tem como entender 25 a 34 se nós não entendermos o que Jesus está argumentando antes desse portanto. E o que ele está argumentando antes desse portanto
são dos versos 19 a 24. Os especialistas aqui, em grande maioria, concordam que há uma unidade nesse texto aqui. Quando Jesus ele vai falar de ansiedade, primeiro ele fala de tesouros, de olhos e de mamon. Então, a ansiedade que Jesus vai apresentar para nós, o que nós temos de Jesus falando sobre ansiedade, não deve ser lido de maneira separada daquilo que está anteriormente. E o que está anteriormente? Versículo 21, Jesus vai dizer para nós assim, versículo 19: não acumulem para vocês tesouro na terra, onde a traça e ferrugem destrói, onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não roubam nem furtam. Versículo 21 é o versículo chave. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Versículo 22 ele vai mudar do tesouro para os olhos. Ele diz assim, os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de vocês são trevas, tremendas trevas são. E aí no versículo 24 ele diz um terceiro elemento, olha só: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês então não podem servir a Deus e ao dinheiro. Jesus, de maneira linear, ele está colocando a ansiedade logo depois desses três elementos: tesouro, olhos e mamon, dinheiro. E isso aqui ganha muita força, por quê? Porque Jesus está no contexto de Galileia, e no contexto da Galileia aqui do primeiro século, nós precisamos entender que as pessoas viviam ali numa instabilidade econômica, numa desigualdade entre as pessoas muito grande. A vida das pessoas, dos ouvintes originais de Jesus ali, era uma vida de subsistência. A pobreza na Galileia naqueles dias era tamanha, que Jesus está falando para pessoas que de verdade não sabiam o que iriam comer, beber e vestir no dia de amanhã. E aí é muito interessante nós notarmos que a ansiedade que Jesus está falando para essas pessoas está intimamente ligado não só nesse contexto remoto do tesouro dos olhos de Mamon, mas também no versículo 11 do capítulo 6, Jesus vai ensinar na oração do Pai Nosso: dai-nos hoje o pão de cada dia. Nós precisamos entender que tudo isso aqui está interligado. Jesus não está dizendo uma coisa depois outra, é um sermão. Ele está dizendo uma coisa atrás da outra, é uma construção que Jesus está fazendo. Então, quando Jesus está narrando o seu discurso sobre a ansiedade, ele está literalmente falando com gente que está num cenário desconfortável, num cenário de insegurança, gente que de verdade não sabe se amanhã vai ter o que comer, de beber e de vestir. E eu acho que é por isso que esse texto fala tanto ao nosso coração, porque Jesus está mostrando para nós aqui que a ansiedade, ela não nasce apenas do tamanho dos nossos problemas. Muitas das vezes, a ansiedade nasce do lugar aonde o nosso coração colocou o seu tesouro. Ele vai dizer: olha, nós temos que pedir ao Pai o pão de cada dia. Onde você colocar o seu tesouro, ali estará o seu coração. Se você colocar o coração no tesouro, os seus olhos vão ser atraídos para aquilo ali. Se os seus olhos forem atraídos para aquilo ali, vocês começarão a servir aquilo ali. Não dá para servir dois senhores. Então é tudo uma sequência de raciocínio que Jesus está montando para então chegar na conclusão do seu sermão, pelo menos nessa parte, que é a ansiedade. Ele vai dizer assim: portanto, por quê? Se vocês não orarem e confiar no Pai no pão de cada dia, se vocês depositarem o tesouro de vocês no lugar errado, se vocês olharem para as coisas que os seus corações desejam, vocês servirão a outro Deus. Portanto, versículo 25, eu digo a vocês, não se preocupem com a própria vida. O versículo 25 aqui vai nos ensinar a primeira lição do que nós devemos fazer quando a ansiedade toma conta.
E o versículo 25 vai mostrar para nós que quando a ansiedade toma conta, Jesus nos chama a discernir o que ela está revelando no coração. Olha como que Jesus começa esse texto. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida. E aqui Jesus, quando ele está falando de preocupar com a vida, ele está tocando no essencial. Ele vai dizer, quanto ao que comer, quanto ao que beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Então Jesus, ele vai direto naquilo que ocupa a nossa mente. Nós estamos preocupados com o que nós vamos comer amanhã. O que tira o nosso sono é se nós não teremos o que vestir amanhã. Aqui, Jesus não está tratando de preocupações levianas. Eu não sei se eu vou para a praia no final do ano ou se eu vou para o frio, né? Não sei se eu vou para a cachoeira, se eu vou para a piscina. Não é essas preocupações que nós temos. É a preocupação de que eu não sei se amanhã vai ter comida na mesa. Eu não sei se o pão de amanhã vai estar para o meu filho. Eu não sei se amanhã meu filho come ou ele fica com fome. É esse nível de preocupação que Jesus está tratando aqui. E nesse nível Jesus está dizendo, olha, não se preocupem com essas coisas. Mas como assim, Jesus? Isso aqui é o essencial que nós precisamos. Beleza, eu consigo ficar sem a viagem no final do ano. Beleza, eu consigo ficar sem viajar nas minhas férias, levar o meu filho para passear. Mas sem comer e sem beber não dá para ficar. Jesus está mostrando para nós aqui que a ansiedade ela é capaz de distorcer a visão que nós temos acerca da vida. Ele vai dizer assim no final do versículo 25, por que vocês não devem preocupar com essas coisas? Ele vai dizer, não é a vida mais importante que a comida? E o corpo mais importante do que a roupa? Em outras palavras, quando vocês estão ansiosos, vocês estão colocando os olhos de vocês nas coisas erradas. Então, Jesus está nos chamando aqui no versículo 25 a discernir o que a ansiedade está fazendo com o nosso coração. E em primeiro lugar, a ansiedade ela tem a capacidade de tornar as coisas penúltimas em últimas. Mais importante do que o corpo, mais importante do que a roupa é o corpo, mais importante do que o de comer ou de beber é a vida. Mas a ansiedade, ela nos coloca uma espécie de miopia, que nós não conseguimos ver o que é realmente essencial, e nós começamos a nos preocupar com aquilo que é importante. Claro que comida, bebida e vestimenta é importante, mas não deve ocupar o lugar final de todas as coisas. O nosso trabalho pode ser importante, o casamento dos sonhos pode ser importante, constituir uma família pode ser importante, mas mais importante do que essas coisas que são sérias, é a vida que nós temos e precisamos prezar por ela. A ansiedade, ela faz com que o nosso coração troque as coisas de lugar, e às vezes coloca no lugar coisas que não deveriam ocupar aquele determinado lugar. Coisas passageiras, coisas provisórias, coisas que vão ficar por aqui. Nós lutamos e perdemos a nossa vida por essas coisas, quando deveríamos gastar a nossa vida por outras coisas. É claro que nós temos que preocupar com o que comer, preocupar com o que vestir, mas não preocupar mais do que necessário com essas coisas. Não colocar a nossa vida em cima dessas coisas, porque aqui parece que o que Jesus está fazendo é revelando para nós o que a ansiedade faz com o nosso coração. E em primeiro lugar, o que a ansiedade faz com o nosso coração é revelar o quão amedrontado o nosso coração está. Uma alma ansiosa, ela não está apenas com medo de perder as coisas. Uma alma ansiosa está mostrando aonde é que ela encontrou a sua segurança. Quando o coração está ansioso, ele está mostrando o que ele está temendo perder, ele está mostrando qual é o tesouro, o que se tornou mais precioso para ele. Quando nós estamos desesperados demais, querendo fazer as coisas na força do nosso braço, querendo ter controle sobre todas as coisas, o que está sendo revelado é o nosso coração, aonde ele firmou o nosso tesouro. Porque se você está preocupado mais com a roupa do que com o corpo, você está preocupado com aquilo que é secundário e não essencial. Se você está preocupado mais com a comida do que com a vida, você está preocupado com aquilo que é secundário, não essencial. E aí o seu coração está sendo exposto aqui.
Exposto por quê, pastor? Exposto porque aqui está mostrando verdadeiramente em que o seu coração está firmado. E aí quando nós falamos de comida, bebida e vestimenta, o seu coração está mais firmado na segurança que você pode proporcionar à sua família do que no Deus que sustenta você em todas as coisas. Não, pastor, se eu não trabalhar o suficiente, eu não vou conseguir encher a despensa no final do mês. Não é você que enche. Não, pastor, se eu não conseguir, eu tenho que fazer hora extra, chegar em casa mais tarde, infelizmente vou ter que perder a hora com o meu filho, mas é para dar a ele um futuro melhor. Isso é tudo muito justificável. Dá para entender pessoas que sacrificam determinadas coisas em nome dessas coisas, e parece plausível. Mas o que Jesus está falando para nós é que essas coisas, essas atitudes, revelam que o seu coração está mais seguro na força do seu braço, do que na força de Deus que sustenta você em todas as coisas. Se a despensa não estiver cheia, eu não sei o que vai ser do meu futuro. Se eu não tiver roupa nova para vestir, eu não sei o que vai ser da minha família. Se eu não conseguir garantir a faculdade do meu filho, da minha filha, na poupança, ele não terá futuro. A ansiedade está revelando para mim e para você, aonde é que o seu coração encontrou descanso. Você acha que só vai descansar se você tiver um salário ideal. Você acha que só vai descansar se você fizer a faculdade e tal. Você acha que só vai descansar quando você tiver uma segurança, uma reserva segura de determinado valor que você não vai ter nenhum tipo de ameaça. Você acha que estará seguro na força dos seus próprios braços. E a ansiedade está revelando para nós que o nosso coração encontrou mais segurança naquilo que nós podemos fazer do que no Deus que pode nos assegurar em todas as áreas. É por isso, meus irmãos, que Jesus não diz, fiquem calmos. Jesus não diz isso. Jesus vai direto ao centro, porque Ele sabe que por detrás da ansiedade está a concorrência do altar do nosso coração. A ansiedade, às vezes, na maioria das vezes, é a fumaça que nós vemos. Você vê fumaça, e já dizia o ditado, onde há fumaça, há fogo. A ansiedade é a causa do incêndio? Não. A ansiedade é só a fumaça que mostra aonde o nosso coração está em chamas. Quando nós estamos ansiosos demais, quando nós estamos preocupados demais, é um sinal de alerta mostrando para nós que alguma coisa no altar do nosso coração está equivocado. Por que nós andamos ansiosos quanto à vida financeira, quando a vida profissional? Porque nós estamos colocando no altar do nosso coração outra coisa no lugar de Deus. Se nós passamos mais tempo no nosso trabalho do que com a nossa família, nosso coração está sendo possuído pelo trabalho. Se nós deixamos de fazer muita coisa também só por causa da nossa família, nós colocamos a nossa família no altar do nosso coração. Se nós dedicamos exclusivamente a nossa vida em torno dos nossos filhos, nós estamos colocando os nossos filhos como ídolos no altar do nosso coração. E aí você pode investigar aí dentro. Quando a fumacinha da ansiedade aparecer, olhe para dentro, faça um autoexame e veja aonde o seu coração está desordenado. Porque a fumaça da ansiedade só está revelando aonde o seu coração está queimando. Meus irmãos, há uma grande diferença entre se preocupar por responsabilidade, mas ficar escravo da preocupação. Uma coisa é você se preocupar com as coisas essenciais que nós precisamos nos preocupar mesmo. Nós precisamos planejar, nós precisamos fazer programações. Nós não temos esse privilégio de esbanjar a todo custo e não planejar. Nós precisamos planejar, isso é responsabilidade. Mas o problema é quando nós planejamos o tempo todo e achamos que tudo sairá nos trinques conforme nós planejamos. Nós não estamos mais preocupados com a responsabilidade, nós estamos preocupados em controlar o incontrolável. Quando nós estamos presos nos pensamentos, quando nós estamos tentando prevenir tudo, quando nós estamos tentando programar e controlar as situações, nós estamos tentando ocupar o lugar de Deus de controlar todas as coisas. Não, se não sair do meu jeito, não sai direito. Se eu não fizer, ninguém sabe fazer. Se eu não estiver envolvido, não vai funcionar. Você está achando que está no controle. Você acha que as coisas estarão seguras quando estiverem do seu jeito, quando sair no seu controle, conforme você antecipadamente previu.
você está tomando um lugar no seu coração que não lhe pertence, que é o lugar de controlar todas as coisas. Então, meus irmãos, o que fazer quando a ansiedade toma conta do nosso coração? Segundo o versículo 25 primeiro, deixe Jesus examinar o seu coração. Pergunte com honestidade para si próprio, o que é que eu estou tentando proteger tanto? O que é que eu tenho medo de perder? O que é que se tornou indispensável demais para mim? Aonde o meu coração está guardando o meu tesouro? Você tem medo de perder o seu emprego? Você tem medo de perder a sua família? Você tem medo de perder os seus filhos? Tem mãe que é assim, né? Não posso deixar o meu filho ir para a escolinha, porque lá na escolinha ele está longe de mim, ele pode cair, quebrar o braço, e o que vai ser dele se eu não estiver lá? Você acha que cuida melhor do seu filho do que Deus cuida, né? Você acha que se você estiver lá, nada vai acontecer. Deus te dá uma má notícia, com você lá ele também quebra braço, quebra perna, machuca. O que você pode fazer é levar mais rápido para o hospital do que a ambulância. Mas calma, Jesus está cuidando dele melhor do que você. Cuidado, meus irmãos, para não tornarmos em ídolos aquelas bênçãos que Deus nos deu. O nosso trabalho é uma bênção, é Deus que deu. A nossa família é uma bênção, é Deus quem deu. Os nossos filhos são uma bênção, foi Deus quem deu. Mas nós não podemos transformar as bênçãos de Deus em concorrente com Deus no altar do nosso coração. Porque todas as vezes que nós fazemos isso, nós estamos colocando em desordem aquilo que deveria ser reconfigurado pelo reino de Deus. Aonde está o seu tesouro? Aonde você tem guardado o seu coração? Aonde você tem depositado a sua confiança? É na força do seu braço? É na sua capacidade de ganhar dinheiro? É na sua estratégia de economizar e investir? Aonde está a sua segurança? Que nessa noite nós possamos aprender a depositar a nossa segurança na pessoa certa, porque é Ele quem tem cuidado de nós. Em segundo lugar, versículo 26, diz assim a palavra de Deus: observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Porque se vocês se preocupam com roupas, por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem. Contudo eu lhes digo que nem Salomão em todo o seu esplendor vestiu-se como um deles. Depois de tratar do coração e mostrar para nós que a ansiedade revela o que está no altar do nosso coração, Jesus agora vai trabalhar a ideia dos olhos, né? Porque lembra da unidade aqui? Jesus trabalhou, onde estiver o tesouro estará o seu coração, os seus olhos são o que ilumina o seu corpo, e não dá para servir a Deus e a Mamon. No versículo 25 ele diz assim, não deve colocar, o que ele está dizendo para nós é, a ansiedade revela para nós aonde o nosso coração está colocando o nosso tesouro. Quando você se preocupa demais com as coisas secundárias, o seu tesouro está sendo colocado no coração errado, no lugar errado. Aonde estiver o seu tesouro, estará o seu coração. Agora ele vai tratar o segundo problema, que é o problema dos olhos. Ele diz assim, no versículo de número 22, os olhos são aquilo que ilumina o corpo, ou seja, aonde você coloca os seus olhos, demanda o que será o seu próprio corpo e sua alma. E aí ele vai dizer no versículo 26, observem as aves dos céus. Versículo 28, vejam como crescem os lírios. Ele está apontando aqui para onde nós colocamos os nossos olhos. O que Jesus está nos ensinando aqui no versículo 26 até o versículo 32, é que quando a ansiedade toma conta, Ele nos chama a olhar para o lugar certo, e não para aquilo que está faltando. O que Jesus está fazendo aqui? Jesus está reeducando aonde os discípulos dele devem colocar os seus olhos. A ansiedade tem esse poder, meus irmãos, de fixar os nossos olhos naquilo que falta. Eu não tenho o que comer amanhã, eu não tenho o que beber amanhã, eu não tenho o que vestir amanhã. Jesus está tentando fazer com que os seus discípulos coloquem os seus olhos, porque dos olhos, aonde os olhos se fixam, depende a saúde da alma. Coloquem os seus olhos não na ausência, mas na providência. Porque Jesus vai dizer assim, vocês estão preocupados com o que comer ou de beber, olhem para as aves do céu.
Vocês estão preocupados com o que vocês vão vestir. Vejam os lírios do campo. Vocês estão colocando os olhos de vocês naquilo que falta. Eu convido a vocês nessa noite a colocar os olhos naquele que coloca tudo para não faltar. A ansiedade, ela tem o poder de nos fazer olhar para aquilo que pode faltar. Jesus está tentando nos reeducar para olharmos para o Deus que sustenta. A ansiedade está dizendo assim: olha, você foi alimentado hoje, mas e amanhã? Olhe para o amanhã. Jesus está dizendo: olhe para aquele que governa todos os dias e todas as coisas. A ansiedade, ela tem a capacidade de fazer nós fixarmos os nossos olhos nas coisas erradas. Não estou dizendo que não são coisas importantes, são importantes, mas tem prioridades menores. O que comer, o que beber e o que vestir é muito importante, mas nós não podemos fixar os nossos olhos naquilo que está faltando, mas devemos fixar os nossos olhos em Deus que está nos sustentando. A ansiedade aqui, ela tem esse perigo. Em primeiro lugar, nós vimos no versículo 25, de colocar o nosso coração, a segurança do nosso coração em coisas secundárias. Em segundo lugar, de fazer nós olharmos para aquilo que está faltando e não olharmos para o Deus que está nos sustentando. E aí, o que a ansiedade está dizendo aqui é, a partir do momento em que nós não confiamos no Deus, ou não confiamos em Deus de maneira correta, nós nos preocupamos com as coisas que ocupam o lugar do Deus que nós destronamos. E aí, o que Jesus está tratando aqui, que a ansiedade, mais do que sintoma, ela é a visibilidade de um problema que está mais fundo. Jesus está dizendo assim, versículo 26, vocês têm muito mais valor do que as aves dos céus. Versículo 30, Deus veste assim as ervas do campo, vocês vestirão muito melhor do que as ervas do campo. Aqui Jesus está apresentando uma espécie de antídoto para a ansiedade. E qual que é o antídoto? Não é a autoconfiança. Jesus não está dizendo assim, olha, se você trabalhar direitinho, não vai te faltar o que comer. Olha, se você for inteligente, um trabalhador honesto, se você honrar o seu patrão, não vai te faltar o que beber. Se você ganhar dinheiro, economizar, se você administrar bem as suas finanças, não vai te faltar o que vestir. Não é isso que Jesus está ensinando. O que Jesus está ensinando é o antídoto para a ansiedade que faz você se preocupar com o que comer, com o que beber, o que vestir, não é a confiança em si próprio, mas é a confiança no Pai que sustenta você em todas as coisas. O antídoto para a ansiedade, meus irmãos, não é o fortalecimento do ego. Se eu fizer um curso, eu vou ser muito bem mais remunerado. Se eu me dedicar mais ao trabalho, eu vou subir de cargo. Se eu conseguir proporcionar mais para minha família, mais felizes eles serão. O sucesso do seu coração não está baseado nos seus esforços. Eu acho que é isso que nós não entendemos. A segurança do nosso coração não está no salário que nós ganhamos. A paz de colocar a cabeça no travesseiro e não ter preocupação com o boleto que virá no mês que vem, não é que nós estamos ganhando tanto dinheiro que nós não conseguimos mais gastar. Não é isso. Nós só teremos paz quando nós colocarmos o nosso coração, o tesouro do nosso coração, na fonte correta. Porque você pode ter uma pessoa milionária, mas desesperada com as preocupações. E você pode ter a pessoa sobrevivendo com o mínimo e descansando plenamente no Deus que sustenta em todas as coisas. Não é na quantidade do dinheiro, não é na sua inteligência, não é na sua capacidade de fazer negócio, de gerir a sua família, é na confiança única e exclusiva que Deus te sustenta em todas as áreas. Deus te sustenta com um salário mínimo, Deus te sustenta com o auxílio do governo, Deus te sustenta com 10 salários, não interessa a quantidade, interessa a confiança que você deposita, o coração que coloca o tesouro no lugar certo. E isso aqui, meus irmãos, é a beleza do Evangelho. Porque o discípulo de Jesus, ele não é um órfão tentando sobreviver nesse mundo. O discípulo de Jesus é um filho que vive da consciência de que tem um Pai no céu que cuida de tudo. O versículo 32 para nós, ele é consolador. Porque Jesus vai dizer assim,
o Pai Celestial sabe que vocês precisam de todas elas. Você quer guardar uma coisa dessa mensagem para o seu coração nessa noite? Guarde essa frase: o Pai Celestial sabe que vocês precisam de todas elas. Isso aqui, meus irmãos, é remédio para o coração ansioso. Pastor, eu não sei que faculdade eu vou fazer depois que eu sair do ensino médio. O Pai Celestial sabe que você precisa dessas coisas. Pastor, eu não sei o que será da minha família agora que a empresa a qual eu tinha feito o plano com o salário que eu iria receber fechou as portas, e agora o que será do futuro? O Pai Celestial sabe que você precisa de um emprego. O Pai sabe, meus irmãos, e isso aqui é o bálsamo da alma do ansioso. O Pai sabe do peso que você carrega, o Pai sabe das contas que você tem que pagar, o Pai sabe de quanto tempo você está esperando a promessa chegar, o Pai sabe da crise que você está enfrentando, o Pai sabe do diagnóstico que você recebeu, o Pai sabe da escassez que está batendo na sua porta, o Pai sabe do que está por trás do seu sorriso, enquanto você ri para aqueles que estão na sua frente, mas chora quando está sozinho. O Pai sabe e vê todas as coisas, e é nisso que nós nos apegamos. Não é com o armário cheio, com a geladeira cheia, não é com a roupa nova comprada, parcelada 10 vezes no cartão, não é com essas coisas que nós temos segurança, mas é na certeza de que o Pai sabe, e Ele não deixará faltar, porque Ele alimenta as aves dos céus, Ele veste os lírios do campo. Não fará assim com vocês, que é muito mais importante para Ele do que essas coisas? Por que nós não conseguimos descansar nisso, meus irmãos? Por que nós não conseguimos encontrar segurança nessas palavras? Por que nós insistimos em depositar o nosso coração em coisas que nós mesmos podemos fazer? A ansiedade o tempo todo está com esse poder de nos isolar das coisas, mas a fé de que Deus cuida, ela tem a capacidade de nos reconectar com a realidade. A ansiedade, ela tenta fazer a pessoa carregar o peso do mundo nas costas, mas a confiança em Deus devolve o peso ao único que pode suportar tudo isso, o próprio Deus. E aí, meus irmãos, a gente precisa confrontar o nosso coração nesse exato momento, porque meu irmão, minha irmã, você não é o salvador da sua casa, você não é o salvador do seu casamento, você não é o salvador dos seus filhos, da sua área de trabalho, do seu emprego, da sua profissão. Você não é o salvador da sua própria vida. Nós precisamos parar de querer carregar todas as coisas. Não, eu preciso carregar o meu filho, eu preciso carregar a minha filha, e aí eu preciso carregar a minha nora, eu preciso carregar o meu genro, eu preciso carregar o meu pai, eu preciso carregar a minha mãe, eu preciso carregar o meu irmão. Você não precisa carregar isso tudo. Na verdade, você acha que pode carregar, você nem consegue carregar. A ansiedade, ela embaça a nossa visão, ela faz nós termos uma ilusão acerca do autocontrole que nós achamos que podemos ter. Você não tem esse controle. A sua família não depende tanto assim de você, a vida do seu filho não depende tanto assim de você, as coisas desse mundo não dependem tanto assim de você, dependem única e exclusivamente de Deus, que pode fazer o que você não pode fazer. E por que nós não conseguimos descansar nisso? Porque nós não conseguimos nos agarrar nisso, porque nós achamos que nós que temos que fazer, nós que temos que carregar, nós que temos que pegar a responsabilidade. Você precisa fazer aquilo que está ao seu alcance, mas você não precisa fazer mais do que Deus determinou para que você faça. O que fazer quando a ansiedade toma conta? Versículo de número 33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Quando a ansiedade tomar conta do nosso coração, Jesus nos chama a reordenar a nossa vida pela prioridade do reino. Se em primeiro lugar nós vimos que a ansiedade é a fumaça de um coração que já está queimando, e em segundo lugar nós vimos que a ansiedade nos faz olhar para as coisas que estão faltando ao invés do Deus que está provendo, aqui Jesus está nos ensinando a como reordenarmos essas coisas. A ansiedade nos desvia do essencial, a ansiedade nos faz inverter prioridades, a ansiedade nos faz pegar coisas secundárias e colocar como primárias. E o que fazer então, pastor? Não é eu que estou dizendo, não, é Jesus que está dizendo.
Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Olha que interessante. Busquem, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Jesus não está mandando parar de ser ansioso. Tipo assim, eu estou preocupado com o que eu tenho que comer, eu estou preocupado com o que eu tenho que beber, eu estou preocupado com o que eu tenho que vestir. Aí Jesus diz assim, ó, para de ser ansioso. Não, Jesus não diz isso. O que Jesus diz? Busque, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Por que Jesus diz isso? Porque Jesus é o expert acerca da alma e da mente humana. Ele sabe que o coração parado, a mente vazia, ela é ocupada por várias coisas. Já diziam os antigos que a mente vazia, ela é a oficina do capiroto. É isso aí. Jesus sabe disso também. É bíblico? Não é. Mas é uma verdade. E aí que Jesus diz, olha, você não precisa parar de ser ansioso. Não tem como parar de ser ansioso. Jesus bloqueia esses pensamentos. Não tem como. O que Jesus faz? Reordena a aceleração. O que é a ansiedade? A ansiedade é a busca da antecipação dos eventos, para que eu possa me precaver, me prevenir, me preparar, para que quando os eventos acontecerem, eu não venha ser pego de surpresa. Aí Jesus está dizendo assim, olha, você não consegue parar de pensar, não é isso? É. Então faz outra coisa, em vez de pensar nas coisas que a ansiedade foca, passe agora a pensar no reino de Deus e na sua justiça. Não é parar de pensar, é trocar o objetivo do pensamento. Consegue ver isso? Vocês não devem deixar o seu coração vazio. Vocês não devem tentar paralisar o seu coração. Vocês não devem ficar naquela brincadeira de criança assim, não, eu não devo pensar nisso. Vocês já foram orar, e na hora que vocês foram orar, falando com a boca, sua mente ficou falando outra coisa? Gente, minha mente ficava assim, ó, xinga a Deus, xinga, na oração. E minha mente, meu Deus, eu não posso pensar nisso. Aí minha mente ficava, duvido que você xinga a Deus. E aí o que você fica tentando fazer? Não, para de pensar nisso. O que acontece? Você pensa cada vez mais. Jesus sabe disso. Aí Jesus diz assim, olha, não tenta parar de pensar nas coisas da ansiedade. Coloca outro objeto para o seu pensamento acelerado pensar. Em vez de você pensar nas coisas secundárias, agora passe a buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. O que Jesus está fazendo aqui, meus irmãos, é reorganizando a mente do ansioso, é dando um foco real para qual o ansioso deve viver, é tirando do trono do seu coração as sujeiras, os entulhos, tudo aquilo que ocupa a nossa mente e clareando para nós um caminho. Olha, se você tem pensamento acelerado, se sua mente não para de pensar em nada em um minuto, pense pelo menos na coisa certa. Porque quando você colocar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, todas as outras coisas serão reordenadas. O que Jesus está fazendo aqui, é tirando quem estiver no trono do seu coração e colocando Deus e o seu reino novamente. E quando Deus, aquele que deve habitar no trono do nosso coração, habita e o possui, todas as outras coisas, todas as demais áreas, todas as nossas preocupações continuam lá, mas agora estão debaixo do reino de Deus e a sua justiça, que são a nossa prioridade. Eu ainda continuo preocupado com o meu trabalho, mas o meu trabalho é secundário quanto a fazer a vontade de Deus e o seu reino e a sua justiça. Eu continuo preocupado com a minha família, eu quero ter filhos, eu quero expandir, eu quero ter realizações, eu quero concluir os meus sonhos, mas os meus sonhos, as minhas realizações estão debaixo do reino de Deus e da sua justiça. Quando a gente entende isso, quando a gente coloca no trono do nosso coração a pessoa certa, todas as demais áreas começam a ser reorganizadas, quando Jesus parece que limpa as nossas lentes, e agora a gente consegue ver, era isso que eu precisava. O versículo 32, é muito forte, Jesus diz assim, olha, pois é os pagãos que correm atrás dessas coisas. Correr atrás dessas coisas é uma linguagem aqui de perseguição, de caça. O que Jesus está nos ensinando aqui é que essa corrida dos ratos, essa corrida pelo dinheiro, essa corrida atrás do tempo, é coisa de mundano. O mundo corre atrás dessas coisas. O mundo sem Deus corre atrás de garantias em si mesmo, porque eles não conhecem o Pai que vocês conhecem.
É normal ver uma pessoa que não é crente esticar o seu período de trabalho para tentar dar uma vida melhor para a família. Olha que louco. Ele sacrifica o tempo com a família para dedicar-se ao trabalho, para dar uma vida melhor para a família. Aí Jesus está dizendo assim, ó, essa lógica está totalmente equivocada. Essa lógica é uma lógica do mundo. O mundo corre atrás dessas coisas. As pessoas que não conhecem a Deus correm atrás dessas coisas. Mas vocês... Por quê? Porque é muito mais importante vocês investirem na família de vocês do que vocês perderem a família por causa de um salário e depois ter o salário e não ter a família. Os pagãos correm atrás disso. As pessoas lá fora correm atrás disso. O mundo está correndo atrás de seguranças e garantias na força do seu próprio braço. Mas vocês não deveriam viver assim. Vocês deveriam confiar em um Deus que guarda, que cuida, que sustenta. Nós precisamos trabalhar sim, nós precisamos planejar, nós precisamos organizar, construir, mas nós não fazemos essas coisas como quem não tem pai. Nós não fazemos essas coisas para ser a nossa própria garantia. Não, agora eu consegui a minha casa própria, estou tranquilo. Você deveria estar tranquilo quando você conheceu a Jesus e Ele entrou no seu coração e te fez perceber que tendo ou não tendo casa própria aqui, há uma mansão celestial te esperando. Não importa se você ganha 10 salários, se você ganha 1 salário, se você conheceu a Jesus aqui, você entende que você não trabalha para ficar aqui, você não constrói para ficar aqui, você não vive e planeja para permanecer aqui. Nós somos de um outro lugar, de uma outra pátria, há uma nova terra e um novo céu nos esperando, nós não vivemos mais para aqui. E aí, meus irmãos, é que o versículo 33 vem, então busquem o reino de Deus. Porque se nós colocamos Deus em primeiro lugar, as demais coisas vos serão acrescentadas. Pode não ser no nosso tempo, pode não ser do nosso jeito, pode não ser da maneira como nós queremos, mas o Pai Celestial sabe que você precisa dessas coisas. Colocar o reino de Deus em primeiro lugar é deixar que Cristo governe todas as áreas da nossa vida, que Cristo governe o nosso coração, que Cristo governe as nossas decisões, que Cristo governe as nossas emoções, que Cristo governe o nosso bolso. Porque tem gente que é assim, né? Não, eu quero que Jesus cuide do meu coração, Jesus sara a minha mente, Jesus sara a minha alma, mas não toca no meu bolso. A quem nós servimos? Não dá para servir a Deus e a Mamon. Não dá para servir a Deus e ao dinheiro. Então busquem o reino de Deus. Ele está dizendo, coloque Cristo no lugar onde nunca deveria ter saído. Deixe Jesus ser o altar do seu coração. Antes de se ajoelhar diante do problema, se ajoelhe diante de Jesus. Antes de sair contando para as pessoas o problema que você está passando, conte para Jesus. Antes de deixar as preocupações governar você, coloque-se de joelho para Jesus te governar. É Ele quem te conduz. Não dá, meus irmãos, para nós termos paz sem prioridade espiritual. Tem muita gente que quer descansar. Não, eu estou ansioso para chegar o dia que eu vou conseguir deitar a cabeça no travesseiro e descansar. Você quer descansar, mas não quer submissão. Você acha que só vai descansar quando você tiver uma reserva de emergência do tamanho que você quer. Você acha que só vai descansar quando seus filhos estiverem formados e com trabalho seguro. Você acha que só vai descansar quando o seu império, a sua segurança estiver concluída. Nós não vamos descansar enquanto nós não deixarmos o controle de lado. Senhor, eu não consigo controlar. Já tentei controlar o futuro da minha filha, já tentei controlar as namoradas que esse menino namora, já tentei controlar a escola. Nós não conseguimos. Toma, Senhor, o controle é seu. Aí nós descansaremos. Porque Deus cuida melhor das nossas coisas do que nós mesmos. Deus cuida melhor da nossa vida do que a gente. Deus cuida melhor dos nossos, daquilo que nós precisamos, das coisas essenciais da nossa vida, do que nós jamais sonhamos em cuidar. Nós precisamos, meus irmãos, deixar a tentativa de controlar essas coisas, deixar a manete, o controle de lado. Nós não temos o controle, dedicar o controle ao único que pode controlar essas coisas. Porque a ansiedade, na maioria das vezes, é só um sintoma de um coração que já está desordenado há muito tempo. O remédio para a ansiedade, segundo Jesus, não é
tapar os... Pare de pensar na comida, pare de pensar na bebida, pare de pensar no que... Não, não é isso. O remédio para a ansiedade, segundo Jesus, é coloque o reino de Deus em primeiro lugar. Mas e a comida, e a bebida? E aí todas essas coisas são importantes, mas serão colocadas debaixo, serão colocadas em seu devido lugar. Para finalizar, quarto e último lugar, quando a ansiedade toma conta, Jesus nos chama a receber a graça de um dia de cada vez. A ansiedade ofuscou os nossos olhos. A ansiedade fez a gente colocar as coisas penúltimas em último lugar. A ansiedade fez a gente tirar Deus do trono do coração e colocar alguma coisa para nos dar mais segurança. Jesus disse que o antídoto para a ansiedade é tirar as coisas do trono do coração e colocar o reino de Deus e a sua justiça, e depois todas as outras coisas entram em reorganização. Mas Jesus também vai dizer no versículo 34, que depois de colocar o reino de Deus em primeiro lugar, nós vamos começar a experimentar a graça cotidiana, que é receber o suporte de Deus para enfrentarmos um dia de cada vez. Olha o que ele diz no versículo 34. Portanto, olha o portanto aí de novo. Portanto, então vem numa conclusão. Depois dele dizer sobre os lírios, sobre as aves, sobre o que comer, o que vestir, sobre como vencer isso, que é o reino de Deus acima de todas as coisas, aí ele conclui: portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações, basta a cada dia o seu próprio mal. Olha como Jesus é perfeito aqui. Jesus não é triunfalista. Jesus não diz assim: olha, você está preocupando com o mal de amanhã à toa, amanhã não vai ter mal. Não é isso que Jesus diz. Olha, se você mentalizar com o poder da sua mente, se você profetizar, ninguém na minha família vai morrer, a doença não é isso que Jesus está dizendo. Jesus está sendo profundamente realista. Ele está dizendo: o mal vai chegar. Você está com medo do mal chegar? Deixa eu te dar uma boa notícia, ou uma má, não sei. O mal vai chegar mesmo. Não é que se você agora, e olha só, isso é depois do reino de Deus, tá? Porque tem gente que pensa assim, ó, não, agora eu coloquei o reino de Deus sobre todas as coisas, nenhum mal chega na minha porta, como se fosse um amuleto, né? Como se fosse uma espécie de proteção espiritual. Agora ninguém fica mais doente, agora ninguém morre, agora a confusão não chega na minha casa. Não é isso que Jesus está dizendo. Jesus está sendo extremamente realista, dizendo: o dia de amanhã tem o seu próprio mal reservado para ele. E aí, isso aqui é exatamente o motivo que Jesus nos proíbe de vivermos o mal de amanhã. Porque se cada dia tem o seu próprio mal, a ansiedade vai querer fazer com que nós tentamos suportar os maus do futuro no dia de hoje. Tentando prever, tentando carregar, tentando se prevenir. E o que Jesus está nos ensinando? O mal de hoje já é pesado. O mal de hoje já nos é suficiente. O sofrimento de cada dia já é o bastante para você ser provado. Você ainda quer sofrer os dias do futuro? Você quer pegar os sofrimentos da semana que vem e viver hoje? Você nem sabe o que vai acontecer. Não é que não vai ter sofrimento, vai ter sofrimento, mas deixe para você passar por esse sofrimento no dia que ele vier. Basta cada dia o seu próprio mal. Não tente ficar tentando, ficar planejando, prevendo, acrescentando 10 cenários possíveis, sem hipótese do que vai acontecer, 1000 medos diferentes da morte chegar na sua casa. Isso só vai aumentar o seu sofrimento. Todos nós aqui teremos que morrer um dia. Aí você fica assim: eu posso morrer amanhã. Nossa, minha mãe pode morrer semana que vem. Meu avô não passa, não chupa manga até o final do ano. E aí você fica assim: o seu avô vai morrer? Vai. Você não sabia disso não? Sua mãe também vai, seu filho também vai, você também vai. Todos nós teremos que passar por isso agora.
Se você tentar viver hoje a preocupação da morte de todo mundo da sua família, que vai acontecer daqui pelos próximos 100 anos, no dia de hoje você vai adoecer. Deixa para chorar a morte da sua mãe no dia que ela morrer. Deixa para sofrer a morte do vovô no dia que ele morrer. Ele vai morrer mesmo, já saiba disso, mas deixa para sofrer no dia. Mas eu não posso ir ali porque senão fulano vai morrer. Não posso fazer uma viagem porque senão deixar aqui. Você não está no controle de todas as coisas, você não entendeu ainda. Não é você quem governa, não é você quem salva, não é você que mantém o aparelho ligado, criatura. A vovó não está respirando porque você está perto dela, não. Você pode sair, ela pode morrer, mas ela pode morrer do seu lado também. O poder da vida não está na sua mão, o controle não está na sua mão. Pare de querer brincar de Deus o tempo todo. A ansiedade faz a gente sofrer mais do que necessário. A ansiedade faz a gente sofrer, estica a dor, estica o sofrimento. Ela tenta trazer os problemas do futuro para o presente, e Deus não nos deu graça para superarmos os sofrimentos do futuro ainda. Deus nos dá graça para suportarmos o mal de hoje. Basta cada dia o seu mal, Ele vai nos dar graça para suportar. Mas agora, se você pegar o mal de amanhã, o mal de semana que vem, o mal do mês que vem, e tentar sofrê-los hoje, você não recebeu graça suficiente ainda. Você não está preparado para suportar esse peso ainda. Você nem foi criado para viver carregando esse peso. É você novamente tentando ocupar o lugar de Deus. É você o tempo todo tentando tomar o controle da mão de Deus. É você brincando o tempo todo de ser Deus. E aí talvez o trabalho pode não ser o nosso ídolo. Talvez a família pode não ser o nosso ídolo. Talvez os filhos podem não ser o nosso próprio ídolo. Mas você pode se tornar o seu próprio ídolo. Porque você é inteligente demais. Porque você é forte demais, porque você é resiliente. Pastor, o senhor não sabe a capacidade que eu tenho de sofrer e de me reinventar. Você acha que você vai fazer isso o tempo todo? Você acha que o controle está nas suas mãos? Você acha que você pode carregar o sofrimento de todo mundo que não vai te causar nada? Uma hora a conta chega. E Jesus está nos dando um antídoto. Basta cada dia o seu próprio mal. Jesus está aqui tirando a preocupação do futuro e dizendo: viva o hoje, um dia de cada vez. Obedeça hoje, peça a Deus o pão para hoje, o pão é nosso de cada dia. Peça a Deus graça para suportar hoje. E isso não é, pastor, o senhor está falando que a gente não tem que preocupar com amanhã. Não estou ensinando irresponsabilidade, estou ensinando espiritualidade sadia. Isso aqui não é autossuficiência, pelo contrário, isso aqui é dependência. Não se segure na sua capacidade de acumular, não se segure na sua capacidade de economizar, não se segure na sua capacidade de fazer as coisas acontecer. Você precisa de um Deus que cuida. E até o seu trabalho é Deus que deu. Até a sua geladeira cheia foi Deus quem encheu. Até o salário, a reserva lá na sua conta foi Deus quem colocou. Se Ele quiser secar as torneiras, Ele seca. Para te mostrar que Ele te sustenta com 10, mas te sustenta com 1. Que te sustenta com 50 se Ele quiser, mas te sustenta com meio também. Os discípulos são convocados o tempo todo a não viverem na sua própria confiança, mas na dependência de Deus o tempo todo. Talvez, meus irmãos, uma das razões de nós estarmos tão cansados nesse tempo, é que nós estamos tentando viver o tempo todo, no dia de hoje, o peso dos amanhãs empilhados na nossa alma. Eu preciso fazer isso amanhã, eu preciso me programar para a semana que vem, o boleto está chegando no mês que vem, até dia 10 vence tudo, se o patrão não pagar até dia 10 eu vou pagar juros, e aí você começa naquela paranoia, as suas preocupações são reais, são legítimas, mas você deve entender que tem um Pai que sabe. O Pai Celestial sabe que vocês precisam de todas as coisas. Jesus está dizendo: não se preocupe com o amanhã, porque o amanhã ainda não chegou, mas quando chegar, fique tranquilo, o mal de amanhã vai chegar. Jesus não engana ninguém, tá, gente? Esse negócio de, o mal, eu vou repreender o mal, o mal vai chegar. Discípulo de Jesus, o mal vai chegar.
Mas Jesus está dizendo, no amanhã, ele não chegará sem Deus também estar presente. O mal que chegar, Deus dará graça para suportar. O amanhã que vier, Deus nos dará graça para suportar. As preocupações, os afazeres, os fatos que acontecerem, os acidentes da vida acontecerão, mas Deus nos dará graça para suportar. E é por isso, meus irmãos, que esse texto, ele não trata simplesmente da ansiedade. É um texto todinho sobre ansiedade, mas ele vai mais profundo, ele vai na raiz, ele expõe e revela o nosso coração. Porque o tempo todo Jesus está nos mostrando que a ansiedade não começa apenas nas emoções, mas começa em primeiro lugar nos nossos amores. O que detém o tesouro do seu coração? O que detém a sua atenção? Aonde você tem colocado os seus olhos? Quem tem dividido o trono do seu coração? É a comida, é a bebida? Isso aqui era na época de Jesus, mas e hoje? É o emprego, é a profissão, é a faculdade, é a família? Todas essas coisas são interessantes, são importantes e precisam ser cuidadas, mas não pode ocupar o lugar único e exclusivo de Deus no nosso coração. Se o nosso coração depositar o seu tesouro no lugar errado, nós adoeceremos. Se o Senhor do nosso coração for outro Senhor, senão a Deus, a nossa ansiedade tomará conta. Se a prioridade da nossa vida estiver equivocada, as preocupações do amanhã virá de maneira avassaladora, e Jesus está nos ensinando o remédio para a ansiedade. Nós precisamos voltar o nosso coração para o Pai, nós precisamos colocar Deus em seu devido lugar, nós precisamos reorganizar todas as outras coisas, as áreas da vida, com o reino de Deus em primeiro lugar. E então, quando a ansiedade tomar conta, nós vamos fazer essas seguintes coisas. Primeiro, deixar Jesus examinar o nosso coração. Senhor, eu estou preocupado, mas talvez a minha preocupação esteja excessiva demais, porque eu estou dando mais importância para essa determinada coisa, do que para o Senhor, o seu reino e a sua justiça. A ansiedade está nos expondo o tempo todo, está nos revelando o tempo todo, está mostrando o que nós mais ansiamos o tempo todo. O que domina o nosso coração, o que aflora os nossos desejos, o que retém a nossa atenção, a ansiedade está nos expondo. Então deixe Jesus examinar o nosso coração. Senhor, seja sincero, o meu trabalho está dominando o meu coração, porque eu acho que se meu salário não aumentar, eu não vou sobreviver. Senhor, a minha família está dominando meu coração, eu acho que se eu não estiver presente, se eu não cuidar desse menino 24 horas, ele vai morrer. Abra o seu coração e deixe Jesus destrinchá-lo, porque só pode se arrepender de ter colocado um ídolo no coração aquele que primeiro reconhecer que fez um ídolo para si. Segunda coisa que nós vamos fazer, tirar os olhos daquilo que nos falta e olhar para o Deus que provê. Senhor, eu preciso de um casamento. Senhor, eu preciso de filhos. Senhor, eu preciso de um emprego. Senhor, eu preciso. Deus sabe. Essa é a capacidade que a ansiedade tem de nos fazer olhar simplesmente para a falta. E o que Jesus nos convida é a reorganizarmos, a fixarmos os nossos olhos não naquilo que está faltando, mas no Deus que está provendo. Vocês não já passaram por tantas provas para saber que Deus sustentou até hoje? Vocês já não passaram por desertos suficientes para pensar que desse deserto eu não saio, mas Deus tirou vocês até hoje? Por que vocês não conseguem descansar? Por que vocês não conseguem confiar? Por que vocês não conseguem aprender que o Deus que sustentou até hoje continuará sustentando? Nós precisamos parar de olhar para o que nos falta e fixar os nossos olhos no Pai que nos sustenta. Em terceiro lugar, nós precisamos buscar o reino de Deus. Talvez nós estamos cansados, talvez nós estamos desesperados, talvez nós estamos aflitos, porque nós estamos atrás do nosso próprio reino. Eu preciso da casa, eu preciso do carro, eu preciso da família, eu preciso ser exemplo, eu preciso ser o filho que deu mais orgulho para a mãe, eu preciso ser o membro da família que aqueles dos outros têm inveja de mim. Eu preciso ser o primo que as tias têm que falar, você tem que ser igual a ele. Você está buscando o seu próprio reino, o seu próprio nome, a sua própria glória, e Jesus está dizendo, isso vai te matar.
Você quer ter o maior salário da família. Você quer ter o nome mais famoso da família. Você quer levar o nome da sua família nos lugares mais altos. Para com isso. Jesus não te chamou para você construir o seu próprio reininho. Você não está brincando de ser Deus. Não é para você fazer o seu projetinho. É para você morrer para essas coisas e viver para o reino de Deus. No reino de Deus não tem espaço para pequenos reinos. No reino de Deus não tem espaço para você levar aquilo que você construiu aqui na terra. No reino de Deus talvez as pessoas nem vão saber o seu nome. Porque você resolveu viver para o seu próprio reino do que para o reino de Deus. Quarto lugar, nós precisamos receber graça para os problemas de hoje. Hoje nós enfrentamos as dificuldades de hoje, e nós só vencemos porque Deus deu graça para vencermos hoje. Mas se você tentasse hoje viver os problemas de amanhã, você não suportaria, e é isso que nos adoece. Jesus está não só nos dando o pão de cada dia, mas Jesus também está nos dando a graça de cada dia para suportar o mal de hoje. Quinto e último lugar, o que nós podemos fazer quando a ansiedade toma conta? Recusar, carregar o amanhã antes da hora. Pastor, o mal vai chegar? Vai. Pessoas da minha família vão morrer? Vai. A doença vai bater na porta da minha casa? Provavelmente. Ah, pastor, então eu não consigo mais dormir não. Porque se eu dormir nessa noite eu posso não acordar. Você não sabia disso? Pastor, se eu tomar uma Coca-Cola o câncer vai me pegar. Depende da quantidade que você tomar. E se nós começarmos a entrarmos nessa paranoia, não, se eu comer um X-Bacon hoje, daqui 50 anos eu vou ter câncer por causa do bacon. Ah, para, irmão. Come o X-Bacon. Come salsicha, é uma delícia. Mas come com cuidado, você não vai comer só salsicha o dia todo, mas uma vez no mês, fazer um cachorro quente, salsicha inteira, com purê, milho, batata palha. Não tem problema, não vai morrer por causa disso, meu irmão. Você vai morrer, claro que vai, mas não é salsicha que mata. A salsicha mata ninguém. Nós precisamos parar de querer carregar a preocupação de amanhã. Eu não estou sendo irresponsável aqui. Agora vai só. Não. Tem que cuidar do corpo. Tem que fazer dieta. Tem que cuidar, tem que exercitar. Mas também não tem que morrer por causa disso. Não pode tornar a saúde um ídolo. Não como mais um hambúrguer. Por que não? Porque meu corpo aqui. Se torna. Glória a Deus pelo Monjaro, meu irmão. Isso é graça comum. Deus deu a sabedoria lá para os médicos. Tá ruim aí, deu gordura no fígado grau 2. Monjaro, meu irmão. Que vai limpar, é isso aí, ué. E aí, e agora? Agora nunca. Não, eu tomei, agora nunca mais vou comer um X-Bacon. Não, depois a gente toma de novo. É assim a vida. É assim. Então nós, meus irmãos, devemos nos preocupar menos com o amanhã. Devemos ter a nossa responsabilidade de cuidar do corpo, de economizar, de organizar nossas finanças, nos prepararmos para uma crise financeira. Mas acima de tudo, devemos saber quem é que nos sustenta. Pode ver aí o cara com o corpo mais 0% de gordura, morreu de acidente de carro. Foi andar de moto e faleceu. E aí, cuidou do corpo a vida toda, morreu de acidente. Não estou dizendo que você não tem que cuidar do corpo, tem que cuidar. Mas não é a academia, a saúde não é a salvação para tudo. As coisas acontecem. Se eu não tivesse lá, o meu filho não tinha. É só a pretensão de ser Deus. É só você achando que pode controlar mais do que Deus controla. Então nós precisamos aprender nessa noite, quando a ansiedade tomar conta, colocar a ansiedade no lugar dela. E como que coloca a ansiedade no lugar dela, pastor? Eu acho que essa é o que nós queremos saber. Jesus já disse: tirando os olhos daquilo que falta, colocando os olhos no Pai que sustenta, buscando o reino de Deus acima de todas as coisas. E todas as nossas preocupações são legítimas, são reais, são justificáveis, mas precisam ser colocadas debaixo do governo de Deus sobre todas as coisas. Porque quando a ansiedade disser para nós: vai lá, faça, tudo depende de você, Jesus está dizendo: o seu Pai sabe exatamente do que você precisa.
Quando a ansiedade dizer, corra atrás da faculdade, corra atrás da sua carreira, corra atrás dos seus sonhos, Jesus está dizendo no seu íntimo, na sua mente, no seu coração, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Quando a ansiedade dizer ao seu coração, você precisa se precaver porque vai acontecer amanhã, olha o governo, olha a política, isso vai entrar no caos, constrói um bunker, Jesus está dizendo, basta cada dia o seu próprio mal, viva um dia de cada vez. Que o Senhor Jesus traga o nosso coração de volta ao devido lugar, e que Ele seja o responsável por destronar os falsos deuses que nós colocamos no altar do nosso coração. Que Jesus cure os nossos olhos, para nós conseguirmos olhar para as coisas certas. Que Jesus nos ensine que no meio de um mundo aflito, nós podemos viver como filhos que confiam no seu Pai. Nós não somos órfãos, meus irmãos. Nós não estamos largados no mundo. Nós não estamos lutando cada um por si, pela sua própria sobrevivência, não. Nós temos um Pai celestial, que cuida de cada um de nós, e Ele, melhor do que a gente, sabe de tudo aquilo que nós precisamos. Que Deus em Cristo cure o nosso coração, que Deus em Cristo cure os nossos olhos, que Deus em Cristo cure a nossa alma, através da Tua palavra, em nome de Jesus.